O Cápsula está de volta. 2019 é um ano de várias comemorações na TV e nos cinemas. Já falamos aqui no Cápsula dos 80 anos do Batman, os 50 anos do desenho Scooby-Doo, teve os 25 anos da sitcom Friends e os 20 anos do clássico Matrix. Hoje a homenagem será para o clássico da Looney Tunes, uma série de curtas animados que há 70 anos vem mostrando o faminto coiote perseguindo o veloz Papaléguas. Os personagens foram criados por Chuck Jones em 1949 para os estúdios da Warner Bros. E desde então caíram nas graças do público. E é sobre esses personagens que a gente conversa agora na resenha do Cápsula. Oi, Luiz, tudo bom? Quando a gente vê essa pauta, né, Carol? A pauta é muito boa, né? Quem não gosta desse desenho? Quem não... Pode falar a verdade. A gente torcia para o coiote pegar o Papaléguas. Claro, né? Esse Papaléguas fazia muita sacanagem, né? O que despertava na gente essa vontade de falar assim, gente, tomara que esse bicho consiga pegar esse Papaléguas pra ser feliz, né? Conseguir Pobre coitado, finalmente. né? Só queria comer alguma coisa, né? Tava com fome no deserto. Só queria, né? E eu acho isso muito engraçado, que se não é o primeiro que fala isso pra mim, outras pessoas já confessaram que, tipo, não tinha paciência com aquele Papaléguas. Sabe o que é mais engraçado? Tá cheio de montagem no YouTube, pega, né, alguns episódios do desenho clássico, aí sempre coloca assim, finalmente o coiote pegou o Papaléguas. Aí eles fazem um trecho do episódio qualquer, aí no final alguém desenha, continua a animação onde ele consegue, de fato, sei lá, explode, aí o Papaléguas vira um frango, aí ele já pega e come. Tipo assim, todo mundo quer que o coitado... Vai entender, acho que só um psicólogo, um psicanalista para explicar pra gente por que a gente torcia tanto por esse negócio. Eu acho que assim, a gente pode ir falando mais das características do coiote, mas vamos falar um pouco, né, da origem, assim, da criação toda, né? A gente já falou que o desenho foi criado pelo Chuck Jones, né? E em parceria, né, com outro roteirista, Michael Maltese, se eu não me engano, a pronúncia, enfim. E aí eles queriam criar uma parada dessa coisa de perseguição, né? Porque já tinham essa história de gato e rato, né, na animação. O famoso Tom e Jerry, que era da empresa concorrente, assim, digamos, e aí eles resolveram criar, né? Tipo, botar outros personagens, assim. É engraçado, né? Quando você fala que a gente torcia pro coiote, porque assim, você pega, né, um gato e rato, Tom e Jerry. Você vê ali que ora o Tom tem ali, que a gente torce pra ele, ora a gente torce pro Jerry. Mas todos os dois, eles têm um lado bom e um lado mal. Sim. Aqui, tudo bem que o Papaléguas não foi criado como vilão da coisa. Mas, coitado, só o coiote que acaba tomando todas do desenho e se ferra, né? Sim, acho que é por isso, né? Acho que com um pouco de dó, assim. Mas foi olhar por um lado, o Papaléguas só queria sobreviver. Não, ele só tava vivendo normalmente. Exatamente, correndo sempre, assim. E aí, então, nessa história, pegando até essas inspirações, assim, se eu não me engano, um dos roteiristas, ele se inspirou num dos livros do Mark Twain, um famoso escritor aí, norte-americano, que ele descrevia mesmo um coiote. Além de descrever, né, a aparência física do coiote no livro, uma das inspirações que ele trouxe pro desenho é que no livro o coiote, assim, da história, ele era um personagem que estava sempre querendo. Aí tem até a frase, coiote é uma viva e pulsante alegoria do querer, tá sempre faminto. E o desenho é isso o tempo inteiro, ele sempre quer aquilo ali e ele nunca consegue. O mote, se você for parar da história, é justamente isso, é o coiote querendo alguma coisa e... eu acho que traça muito do perfil dele, que a gente sempre pega isso, que nos inspira, assim, que é essa esperança, né, essa perseverança. Ele, tipo assim, ele sempre espera que ele vai conseguir um dia. Então, tipo, é isso que deixa a gente feliz e torcer por ele, né? Assim, a gente fica, não, ele vai conseguir. E ele é o primeiro a torcer por ele mesmo. Sim. E aí, nessa coisa toda, a gente não pode deixar de citar a empresa, chamava Acme, se eu não me engano, que era onde ele comprava as coisas. Tudo. Engraçado, quando eu era criança, eu via aquilo, eu pensava assim, gente, o dinheiro que ele tá gastando comprando essas coisas, ele podia ir lá e comprar, né? Pedir lá uma verdura, E sempre chegava, tipo assim, em 2 segundos, né? Ele pedia chegar imediatamente, aí, tipo, sempre caía, né? Sim. E eu acho que é isso que é uma das coisas que encantam muito na animação, assim. Quando a gente pensa em animação no geral, é um meio onde, tipo, tudo muito é possível. Você não tá nada apegado à realidade. Inclusive, esse desenho mostra vários casos que são clássicos em várias outras animações, principalmente, né, nessas dessa época. A questão da gravidade, que, tipo assim, não existe. Não tem regra nenhuma pra eles estão né? caindo do abismo, de repente o negócio, eles param no ar e caem. Essa questão do tempo, de não esperar as coisas. Eu acho que a animação encanta todo mundo
encanta as pessoas, assim, no geral, por causa disso. Você tem infinitas possibilidades. O que era muito frustrante é que, assim, o Papaléguas é roubado também, né? Então, teve uma vez que ele estava encurralado, não tinha para onde ele correr. Aí ele pega o pincel e pinta um túnel na pedra e ele corre, né? Então, tipo assim, ele pode tudo. Na verdade, tudo pode acontecer ali, né? Não tem uma regra. E por azar do coiote, quando ele vai passar no túnel, ele dá de cara, né, com a pedra. Essas características, assim, foram muito exploradas logo já de cara, porque acho que logo no piloto, assim, no curta, já tinha todas essas questões, né, do tipo foguete, explosão, a gente ir ali na expectativa, né, de conseguir as coisas, dele conseguir as coisas, mas ele já não conseguia, assim. E era bem isso, é uma animação curtinha, mas que parecia que já cabia todas, assim, as possibilidades ali naquele período de tempo, assim, só que nada era E se for pensar, é uma coisa muito simples, né? Tipo assim, o que você estava falando também. Quase todo episódio é a mesma coisa. Não muda muito. Pode mudar, assim, o tipo de ferramentas ou o que ele vai comprar ali da Acme para poder tentar pegar o Papaléguas. Mas todo episódio é a mesma coisa, ele tá atrás. E, assim, a gente fica sempre curioso e a gente sempre assistia o episódio. Assim, e é muito fácil criar alguma coisa, né? Sim, é exatamente isso. E o negócio prendia. E o negócio, além de prender, fez tanto sucesso que a mesma, né, a Looney Tunes criou meio que um outro personagem inspirado no coiote. Acho que muita gente acha que é o coiote, mas ela não é. Mas é a mesma coisa, né, tipo a aparência física, que é o desenho que tem aquele lá, o pastor de ovelhas, e o outro coiote lá, que eles se encontram. É o Ralph. Na verdade, esse é o Willy Coyote e o outro é o Ralph Coyote. E aí eles, tipo assim, a figura do coiote justamente os conquistou tanto que eles falaram assim, vamos criar um outro desenho lá. Não, esse desenho é muito bom, porque assim, eles são amigos, né? A partir do momento que eles batem o ponto e o cachorro, né, tem que proteger as ovelhas e o coiote ele tem que pegar as ovelhas, aí eles são inimigos. Mas só que na hora que o apito do ponto toca e eles vão lanchar, tudo volta ao normal, né? Sim. Tipo assim, aquilo é o trabalho deles, mas fora dali eles têm uma outra vida, né? Sim, e é outra coisa também que é super simples, a premissa, gente for pensar, né? A premissa é muito simples. E mais uma vez, é sempre a mesma coisa. E tudo indo lá, né, de novo, caminhando mais ou menos a mesma coisa, assim. Mas essa história também fez tanto sucesso que tem até jogo, né, tipo, inspirado, assim. Eu não sabia que tinha um joguinho desse. Tem o jogo para PlayStation 1. Não, é antigo, então, tipo, engraçado. Os gráficos são até meio quadradinhos, assim, mas é muito bom. É um jogo de estratégia, né? Aí, no caso, o jogador joga com o coiote. E aí, você vai passando pelas portas. É como ele tá num reality show, na verdade. Aí são várias portas, tipo assim, que são as fases, né? E aí ele tem que pegar uma ovelha. Então ele tem que pegar todas as ovelhas do cachorro. E aí tem uma estratégia na fase, você tem as ferramentas, os utensílios da Acme, e aí tem algumas dicas que você tem que usar ali, estratégia para poder pegar a ovelha. Então começa bem simples, mas depois fica muito difícil. Só que aí começa depois a entrar uma parada do como é que ele chama? Marvin. Só que aí começa a história, começa a ficar um pouco mais complexa, que o Marvin, o marciano, ele entra, ele tá atrás também das ovelhas, aí ele vai pro espaço, isso é mais no final ali do jogo. Sim. E aí o apresentador desse reality show é o Patolino. Então, assim, todo mundo ali, Mas é muito legal. É um jogo, é difícil, algumas fases são difíceis e é bem estratégico mesmo, de você pegar a ovelha, você tem que tirar da onde o cachorro tá e levar ela para um círculo onde que ali você passa a fase. É muito legal. Olha, Mari, você falou aí, citou que eles vão pro espaço e tudo mais. O coiote, ele foi, né? Teve uma história aí, tipo, a gente pode falar que é um spin-off, não sei, dele... Da DC, né? Isso, que ele foi com o lobo, foi o lobo, né? Isso mesmo, o lobo. Que ele foi atrás do lobo pedir ajuda pra tentar pegar o Papaléguas. Só pra você ver o desespero dele ali, né, do negócio. Eu fiquei curioso, será que de fato agora eu consegui pegar, hein? Não sei, porque na história, na outra, né, eu acho que eu vi uma outra publicação, pelo menos na capa, que mostra o lobo indo ali atrás, né, do Papaléguas. Mas é engraçado pensar mesmo como que uma história simples pode ter esse tanto de desdobramentos, assim. Pensando hoje, não sei, no mundo que a gente vive hoje, nas coisas, será que esse tipo de desenho, esse tipo de narrativa, essa coisa repetitiva, assim, prenderia tanto a atenção, talvez,
das crianças, das coisas, eu acho que... Eu não sei, né? Hoje os desenhos têm ficado com umas tramas tão complexas, né? Que eu não sei se a criança vendo um episódio que se repete toda vez, eu não sei se isso iria prender a atenção dela, né? Não sei se pelo menos assim, ela veria ali 1, 2, 3 e depois não, já é a mesma coisa, mas eu não sei. Não dá pra saber mesmo, porque até as crianças mesmo mudaram, né? A gente vendo esse desenho já não era tão da nossa época, era um negócio assim, mais dos nossos pais, pessoas que também cresceram assistindo um pouco disso, assim. Então, realmente não dá pra saber, mas que são, eu acho que a Looney Tunes como um todo, essas grandes empresas, assim, conseguiram muito acertar em fazer personagens carismáticos, personagens que marcaram, assim, muita história. E só de pensar também, né, que todos esses personagens da série Looney Tunes veio para bater os personagens da Disney, né? Porque tinha lá Mickey, Pateta, né, Pluto, Donald, e aí criaram Pernalonga, Patolino, e sim, foi uma coisa muito bem feita, né? Que os personagens, eu acho que tá tete a tete, se for ver, né? Sim. Eles batem de frente, né? Era até aquela questão que a gente até falou numa outra resenha do Cápsula, falando de desenhos, coisas que a gente não gostava, achei, quando era criança, que era uma fase muito foi aquela leva de bichos que tem até o nome. Tem essas características humanas, né? Que fizeram parte, assim, da leva, e eu acho que acertaram, né? Não tanto. São desenhos muito marcantes. Só o Alligator, que a gente já fala, que nunca prestou, né? Mas o resto... Coitado. Mas do Papalégua e do Coiote a gente gosta. Gosta, a gente gosta muito. Valeu, Luiz. Até a próxima resenha. Essa edição do Cápsula fica por aqui. Se você quiser rever esta ou outros programas e outras edições também, é só acessar o nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram e o Instagram da TV Horizonte. Segue a gente lá. Tchau, tchau.